Galera, paz do Senhor, tudo bom com vocês? Eu sou Priscila e sejam bem-vindos ao meu canal Chegando até Deus. Hoje eu vou estar falando sobre um assunto um pouco difícil, que é sobre renúncia, que é algo que Deus às vezes pede pra gente, então é algo que a gente tem que fazer, tá bom? Eu vou estar explicando uma experiência que eu tive, uma renúncia que eu tive que fazer por amor a Deus, de um sonho muito grande que eu tinha na minha vida, e eu tive que renunciar por amor a Deus. Eu tive que pesar, né, o que valia mais, se valia mais a Deus ou aquilo que eu estava vivendo, tá bom? Então, antes de começar esse vídeo, vou estar falando para vocês, deixando algum recado para vocês, que como está acontecendo essa questão do vírus e a gente não está podendo sair de casa, a gente não está trabalhando, não estamos podendo nem sair na rua direito, então eu vou estar com mais tempo livre. E vocês também, né? Então eu vou estar mandando vídeos a mais. Como eu tinha combinado com vocês, eu ia estar mandando vídeo de sexta para sábado, mais ou menos, os 2 vídeos. Então, como eu vou estar com mais tempo livre, e já tô tendo, então eu vou estar mandando vídeos a mais durante a semana, tá bom? Porque como a gente tá com tempo mais livre, né? Que é melhor do que a gente usar esse tempo livre para poder falar da palavra de Deus, usar na obra de Deus, tá bom? Então, para começar esse vídeo, eu vou estar lendo um texto em Lucas 18, que é o texto que fala do mancebo de qualidade. Lucas 18, capítulo 18, diz assim: E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão há um, que é Deus. Sabe os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E disse ele: Todas essas coisas eu tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: Ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres e terá um tesouro no céu. Vem e segue-me. Mas ouvindo isso, ficou muito triste, porque era muito rico. E Jesus, vendo que ele ficava muito triste, disse: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrará um rico no reino de Deus. E os que ouviram isto disseram: Logo, quem pode salvar-se? Mas ele respondeu: As coisas que são possíveis aos homens as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. E disse-lhe Pedro: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E ele lhe disse: Na verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou pais, irmãos, ou mulher, ou filhos, pelo reino de Deus, e não haja de receber muito mais nesse mundo e na idade vindoura e na vida eterna. Amém? Esse texto está em Lucas 18, a partir do versículo 18 até o versículo 30. Amém? Esse texto fala sobre o mancebo, né, que era aquele homem que era muito rico e que pelo que a gente leu aqui, ele já conhecia as escrituras, então ele já obedecia algumas das leis. Mas quando Jesus falou para ele que ele tinha que faltava uma coisa só na vida dele para ele poder herdar a vida eterna, que ele tinha que vender tudo aquilo que ele tinha, dar aos pobres e seguir a Jesus, ele deu um passo para trás, né? Deu um pulo, né? E ficou triste. Por quê? Porque o coração dele já estava naquilo. Então, para ele não tinha fé o suficiente para crer que o que vem de Jesus é muito maior, muito melhor do que essas coisas que estão na terra, muito maior, muito melhor do que qualquer riqueza que a gente tem nesse mundo, tá bom? Então, o que ele acabou fazendo? Ele acabou desistindo, se a gente for ler aqui, né? Que ele ficou muito triste e praticamente não fez. Praticamente não fez aquilo que Jesus tinha falado para ele. Por quê? Porque o coração dele estava no tesouro dele. Na palavra do Senhor também fala que onde a gente tiver o nosso tesouro, que a gente não deve juntar tesouros na terra, porque onde está o nosso tesouro estará o nosso coração. A gente tem que buscar o reino de Deus, nós temos que buscar as coisas que vêm de Deus, as coisas que vêm do alto, para que a gente não venha ter olhos grandes sobre as coisas que estão aqui na terra, onde a gente não venha deixar o nosso coração nas coisas que estão aqui na terra. Amém? E como eu falei para vocês que eu ia contar algo que aconteceu comigo, foi um sonho que eu tinha desde criança não. Quando eu tinha mais ou menos uns 13 anos, por aí, eu comecei a trabalhar numa fábrica de pipa, muito perto daqui da minha casa, com os meus irmãos.
E o meu patrão, ele é capoeirista. Pra quem não sabe, a capoeira é aquela luta que é misturado com dança, com música. E é uma luta, só que ela não é uma luta agressiva. O caso de você usar a capoeira para agressão, ela já vira algo ao contrário, porque a capoeira é como se fosse uma luta do bem. Ela não é uma luta que você tem que vencer alguém ali, tá bom? Quem já fez, quem faz, sabe muito bem do que eu estou falando, que ela não é uma luta que ela comparada às outras lutas, ela é uma luta praticamente toda diferente, mas quem vê a gente praticando, vê ela como uma luta, mas ela não, você não precisa bater em si na pessoa para poder para poder ganhar ponto, por exemplo, entendeu? Todas as outras lutas você tem que bater no adversário e ganhar. Essa não, amém? Então, foi isso que aconteceu comigo, quando eu tava com essa idade. Ele já estava praticando capoeira há muito tempo, e aí eu comecei a me interessar, porque eu trabalhava com ele todos os dias, então eu ouvia ele fazendo música, ouvindo música de capoeira, treinando às vezes. Aí ele começou a me chamar para treinar. E aí, como eu não fazia nada de diferente a não ser trabalho, e eu ainda não estava na igreja, não tinha conhecido o evangelho, eu comecei a treinar com ele. E aí, gente, eu me apaixonei. Foi amor à primeira vista. Eu comecei a ouvir as músicas, eu comecei a treinar tudo. E aí passou um tempo, como o grupo dele, eu não queria entrar no grupo dele, que eu não lembro exatamente porquê. Eu não sei se era porque era muita regra lá e pra mim ficava um pouco difícil. Por exemplo, lá não podia chegar atrasada. E às vezes eu tava muito tempo no trabalho e não podia sair antes, entendeu? Era mais ou menos esse tipo de regra que eu não podia cumprir. E aí eu acabei não treinando lá. E aí ele me apresentou um mestre, que a gente chama de mestre, né? Que é um professor, que é acima de professor, mas é um professor. Que ele é o cordão branco, que é o cordão branco é o mestre. E ele tem esse grupo ainda até hoje, um pouco no outro bairro daqui próximo da minha casa. E aí ele me apresentou a esse mestre e aí eu acabei virando aluna lá. O outro mestre, ele não se importa se você chega atrasado, porque ele entende que as pessoas estão no trabalho, não tem como não chegar atrasada. Ou outros tipos de coisas, entendeu? Então eu acabei indo treinar com ele e aí eu comecei a minha caminhada na capoeira. Era muito gostoso, gente. Eu passei anos treinando. Eu tenho até uns cordões aqui que eu vou mostrar pra vocês de tempos que eu fiquei fazendo. Eu quase me formei a professora, então eu sei muita coisa dessa área da capoeira. Eu treinei com esse mestre, eu não lembro exatamente quantos anos agora, mas eu parei de treinar mais ou menos, para falar que parei firme de treinar, foi ano retrasado que eu parei de treinar, que eu entreguei isso pra Deus e falei: Deus, seja feita a tua vontade, não posso fazer nada. É renúncia que Deus pede. Na palavra do Senhor diz que aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma sua cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo. Então, que você e eu, nós temos que negar a nossa vontade se a gente quiser agradar a Deus. Deus, ele sempre vai estar pedindo algumas coisas pra gente que às vezes pra nós vai ser muito difícil de fazer, mas que nós temos que fazer e que vale a pena fazer. Amém? Então, foi nesse momento que por enquanto Deus ainda não tinha pedido, né? Mas Ele permitiu com que eu viesse treinar esses anos. Eu treinei muito, gente. Eu treinava muito, eu era muito dedicada. Eu chegava lá, era eu e mais um aluno, a gente limpava a academia, tudo. A gente era considerado os melhores alunos lá. Toda vez que eu tinha que receber, quase todas as vezes que eu recebi uma graduação, eu recebi uma graduação a mais, porque pelo meu desenvolvimento eu não faltava, eu era muito dedicada. Todas as coisas que eu gosto de fazer, eu gosto de me dedicar muito, porque eu não sei porquê, gente, mas eu nasci assim. Tudo que eu gosto de fazer, eu gosto de me dedicar bastante. E eu não sou de ficar desistindo fácil das coisas. Não é qualquer coisa que me faz desistir. E toda vez que eu ia jogar, né, que a gente fala jogar, não é lutar, mas quando a gente ia jogar, eu não era de ir pra cima de ninguém, eu não ia pra cima mostrar que só porque a minha graduação é maior eu consigo jogar melhor e consigo derrubar a pessoa no chão. Eu não era, eu só usava aquilo se realmente fosse necessário. Amém? Então eu jamais imaginaria que Deus ia pedir a capoeira pra mim, porque eu me via, era algo que eu me sentia livre fazendo, era algo que me fazia muito bem, só que eu não me tocava as coisas que eu estava fazendo que nesse esporte que estava desagradando ao Senhor. Então eu não fazia ideia, gente. Então, depois que eu for terminar esse vídeo, eu vou mostrar pra vocês os cordões que eu tenho, que eu guardo eles ainda até hoje como uma lembrança, mas eu tenho certificado também que eu fiz. Então, quando terminar o vídeo, eu mostro pra vocês, tá bom? E
Eu treinei, acho que quase 10 anos na capoeira. Eu me formei, a última graduação que eu peguei foi de instrutora, que depois de instrutora eu ia pegar professora, e aí, meu Deus, era o meu sonho. Eu sempre tive sonho de me formar mestra, de ter uma academia para que eu pudesse dar aula e pudesse ajudar algumas crianças que não tinham condições de treinar pagando, porque é algo que, graças a Deus, eu tive dinheiro, eu tinha condição de pagar, mas chegou alguns momentos em que eu não estava tendo mais, e o mestre estava me dando essa oportunidade de treinar, de tão boa aluna que eu era, de poder estar treinando, e depois eu conseguia ir pagando ele aos poucos, porque as coisas foram andando muito difíceis, e aí ele mesmo conversou comigo, ele viu que eu tinha esforço, que eu estava me esforçando, e aí ele deixava eu estar treinando para depois eu ir pagar ele conforme eu passar os tempos, tá bom? E aí, quanto mais eu fazia, mais eu me apaixonava. Aí chegou uns tempos que ele começou a me pedir pra me dar aula, quando eu já tava Na verdade, no primeiro cordão ele já deixava dar aula para as crianças, mas quando eu tava chegando no terceiro cordão, mais ou menos segundo, ele já tava deixando eu dar aula para os adultos, para pessoas que tinham quase as mesmas graduações que eu, que quisesse pegar aula, pegava aula comigo. Eu não dava mole, não. Então era algo que eu me dedicava muito, mas também eu queria muito esforço das pessoas para estar fazendo também, porque aonde eu cheguei eu queria que eles chegassem também. Amém? E na minha cabeça não se passava jamais que Deus era contra esse tipo de coisa. Muito pelo contrário. Gente, eu nunca peguei para pensar, será que Deus é a favor disso? Será que Deus é a favor daquilo? E muitas pessoas lá dentro ainda falavam para mim, porque tinha alunos que não queriam, pessoas que não queriam fazer capoeira por conta deles serem evangélicos. E aí as pessoas falavam, não, mas a Priscila ela é evangélica. Aí já é quando eu me batizei, quando eu já estava na igreja. E aí eles ficavam falando, não, mas a Priscila é evangélica, ela tá evangélica e ela tá participando. Por quê? Porque no começo, quando eu comecei a participar da minha igreja, que eu comecei a trabalhar dentro da obra, a minha pastora foi, né, acolhendo. Então ela começa a querer saber o que você está fazendo, e como a capoeira é perto da onde ela trabalha até hoje ainda, e nesse lugar, e onde eu treinava capoeira, eu tinha que passar bem na frente de onde ela trabalhava. E aí ela pensava que eu fazia capoeira eu não falava pra ela que eu fazia capoeira por medo que ela ia ser contra. E aí teve um dia que ela chegou pra mim e ela falou que eu não precisava me preocupar porque ela não é contra, que isso não tem nada a ver. Porque antes, quando eu comecei a fazer capoeira e eu me batizei, quando eu conheci a Jesus, muitas pessoas falavam que a capoeira ela não era de Deus. E aí eu ficava pensando, não, mas como assim? Ela não é uma luta violenta. Sabe, eu não pegava detalhes, eu pegava só por cima. As pessoas não conhecem, estão falando muito que não conhecem. Então, se a minha pastora ela não é contra, então eu não vou ficar ligando porque as pessoas estão falando. Então, simplesmente eu continuei no ministério e continuei na capoeira. Só que chegou um momento da minha vida, a qual eu comecei a namorar tudo, não com esse esposo que eu tô agora, mas com outra pessoa. E a situação ficou muito difícil no nosso meio, no nosso relacionamento, e aí a gente foi pedir oração pra Deus, pra minha pastora, né? Aí ela pegou e falou assim, isso anos depois, gente, anos depois. Eu acho que foi uns 4 ou 5 anos atrás, que ela pegou e falou assim, eu vou falar uma coisa pra vocês, mas eu não quero que vocês fiquem tristes. Principalmente pra mim, né? Porque ele também era capoeirista, eu conheci ele lá no grupo, ele foi treinar lá, eu já estava lá. E aí a gente começou a treinar, ele começou a treinar no meu grupo também, e aí a gente começou essa caminhada. E aí, pra resumir, né? E aí ela chegou pra mim e falou, eu espero que você não fique triste, mas Deus tá me falando que o que tá atrapalhando na vida de vocês é a capoeira. Gente, eu imaginaria tudo, qualquer coisa que ela fosse falar. Porque por mais que a capoeira também fosse algo que estava atrapalhando, era várias coisas que eu estava fazendo errado nesse relacionamento com ele, e eu pensava de tudo que ela fosse falar, e ela veio falar de uma coisa que eu não estava nem pensando. Nada, nem passou pela minha cabeça que ela ia falar sobre aquilo. E aí, na hora, eu levei um choque, porque, tipo, eu fiquei pensando, mas ela falou que não tinha nada a ver. Aí depois ela pegou e falou, eu falei pra você aquela vez que não tinha nada a ver, mas eu andei pesquisando e tudo, tem umas músicas, tem umas coisas que é contra Deus. E então, gente, de primeira eu vou falar pra vocês, eu não aceitei. Eu falei, não é possível, ela tá errada, não tem nada a ver. Eu fiquei, gente,
quando ela me falou isso foi no domingo, eu fiquei a semana toda perturbada, pensando, meu Deus, não é possível, Senhor, não é possível que o Senhor quer que eu largue, porque é algo onde eu me encontrei, é algo onde eu encontrei pessoas, eu conheci pessoas, eu sabia o que eu tava fazendo. Só que é o que eu falei pra vocês, gente. Às vezes Deus vai nos pedir algo que vai mexer com as nossas estruturas, porque a gente vai ficar tipo, meu Deus, eu não posso parar de fazer isso, eu não vou conseguir viver assim, sabe? Às vezes Deus pede pra você terminar com uma pessoa. Por quê? Porque Deus sabe que se você casar com aquela pessoa, não é da vontade dele. E às vezes a gente fica batendo o pé falando, não é, não. Eu vou continuar porque Deus não tá falando isso comigo, não. Às vezes a gente não quer ouvir, às vezes a gente tampa o ouvido para a voz de Deus. Essa é a realidade. Às vezes a gente tampa o ouvido e a gente não quer nem saber o que Deus tá falando pra gente. A gente quer saber aquilo que a gente pensa. A gente age que nem esse homem que eu acabei de contar a história pra vocês. A gente põe nosso coração em certas coisas que às vezes o que Deus fala nem importa. Então foi o que eu tinha feito, eu fiquei tipo, não, eu fiquei perturbada, eu fiquei semana toda pesquisando em todos os sites possíveis aí se Deus era realmente contra. Eu não orei perguntar pra Deus primeiro se Deus era contra ou a favor ou não, eu fiquei pesquisando pra ver o que as pessoas acham e o que não adianta nada eu pesquisar, porque eu pesquisei e eu encontrei pessoas evangélicas que praticam e pessoas evangélicas que falam que depois que viraram evangélicas elas abandonaram. Então, na internet ou pelas pessoas, a gente não vai encontrar uma resposta fixa. A gente vai encontrar nossa verdadeira resposta em Deus. É Ele que vai nos responder se realmente aquilo é certo ou não. Porque a minha pastora poderia estar errada assim no que ela está falando, no que ela falou, poderia estar errada. Só que o que importa é o que Deus fala. E Deus também tinha me dado essa confirmação de que eu não podia estar fazendo mais. Como que Deus confirmou isso pra você, Priscila? Depois que ela me falou isso, eu fiquei perturbada. Eu continuei treinando, mas eu fiquei super infeliz. Porque eu comecei a treinar triste, sabendo que eu tava fazendo errado, porque eu tava confiando no que ela me falou, mas também eu tava. No mesmo tempo que eu queria acreditar, eu não queria acreditar. Então, mas eu continuei treinando. E aí o que aconteceu? Eu comecei a pegar capoeira, eu praticamente fiz uma lista na minha mente de coisas que talvez Deus desagrade. E eu fui olhar as músicas que tem na capoeira. Gente, o que eu vou falar agora se algum capoeirista um dia ver esse vídeo, é algo que Deus falou pra mim. Então, se Deus não falou pra você que você tem que sair, você não precisa desconsiderar esse vídeo que eu tô fazendo. Mas Deus realmente ele pede assim coisas que é muito difícil pra gente fazer, pra testar nossa fé, pra ver se a gente realmente é capaz de abandonar tudo o que for preciso pra estar junto de Deus. Como os discípulos, eles abandonaram família, abandonaram emprego, abandonaram tudo pra poder seguir a Deus. Então, porque nós aqui, Deus não vai usar a gente assim. Deus vai usar, Ele usa todos os dias pessoas, Ele sempre fala com as pessoas para as pessoas renunciarem certas coisas. Amém? Então, se ele não te pediu ainda, amém. Ou se você não é evangélico, não é pra você esse vídeo, tá bom? Eu tô fazendo esse canal pra pessoas que estão começando a caminhada agora com Deus, que estão pensando que só porque agora tá na caminhada com Deus as coisas vão ser fácil, porque não vai ser. Mas o que prevalece, que tem que sempre prevalecer é a palavra de Deus. É isso que eu quero que vocês entendam. Tá bom? Eu tô falando a minha experiência, o que aconteceu comigo. Por quê? Porque eu, como capoeirista, se eu visse esse vídeo que eu tô fazendo agora, eu ia ficar super com raiva. Por quê? Porque eu ia estar falando coisas que ia estar desagradando a mim mesma. Não sei se vocês estão conseguindo entender. Então, se algum capoeirista ver esse vídeo, é pra poder saber, que vocês saibam que eu tô falando a minha experiência, tá bom? Foi o que eu passei com Deus. Então, continuando o vídeo, né? Depois desses tempos todos eu fiquei perturbada, como eu falei, foi difícil pra mim, e aí eu fiz essa lista. Eu vi que as músicas que tem na capoeira, como a capoeira ela tem origem africana, ela tem se a gente for ver as pessoas africanas do país mesmo, da África, eles têm umas religiões pesadas, que são coisas que desagradam a Deus. Eu não vou entrar em detalhes sobre isso, mas vocês devem conhecer um pouco. Então, a capoeira ela veio mais ou menos dessa origem. E aí as pessoas misturam muito as coisas. Elas vão fazer uma música de capoeira, em vez de colocar só a letra capoeirística na música, não, elas põem religiões, ela põe nome de santo nas músicas. Eles colocam letras que falam de músicas tocadas dentro de centro, no meio da capoeira, sabe? Que era para ser uma coisa somente uma luta, as pessoas estão misturando. Tem grupos que as pessoas
são... Olha, eu já fiquei sabendo de grupos que são até grupos evangélicos. Só que do que adianta você fazer grupos evangélicos, que foi o que eu pensei em fazer. Não, eu vou continuar nesse grupo, e aí depois, quando eu sair desse grupo, quando eu estiver formada, quando eu estiver na minha graduação alta, eu vou abrir o meu espaço, vou fazer do meu jeito. Mas do que adianta? Aí, quando eu for fazer uma roda de capoeira no meu grupo, eu ia ter que falar: quem for cantar música não pode ficar cantando música assim, assim, assim. Gente, ia ficar criando inimigos. Porque por mais que eu pedisse para as pessoas não fazer, eu sei que elas iam fazer. Então isso ia ser contra a vontade de Deus. Na palavra do Senhor diz que o louvor ele tem que ser só para Deus. As músicas tem que ser só para Deus. Um dia eu vou fazer um vídeo para vocês falando sobre música circular. O certo não era existir música circular, o certo era a gente não ouvir música circular. Por quê? Porque a música, ela é feita só para Deus. Por isso que a música e louvor já são duas palavras diferentes, porque o louvor, ele é para Deus. E aí as pessoas, o maligno usou da música, porque ele já era um anjo que trabalhava na área da música, para poder trazer algo que viesse contrariar a vontade de Deus. Então o louvor, ele deve ser só para o Senhor. As músicas, a nossa boca, tudo que a gente fala, era para ser feito só para glorificar a Deus, e não para poder usar coisas que vai fazer bem ao nosso coração, só ao nosso coração. Que seja algo que fizesse bem ao nosso coração, se fosse algo que nos ligasse a Deus. E a capoeira não estava me fazendo ligar a Deus. Já começando pelas músicas. Tem algumas músicas que eles envolvem Deus? Tem. Só que tem música que eles envolvem outras coisas. A maioria das músicas. Então, toda vez que eu tinha que cantar essas músicas e tava lá no meio, batendo palma ali, tocando os instrumentos, eu ficava: meu Deus, eu tô fazendo errado. O Espírito Santo já me tava me convencendo. Por quê? Porque ele já tinha me mostrado, através da minha pastora, que isso era errado, e eu não tava querendo ver. Então, o Espírito Santo começou a falar comigo ali naquele tempo, porque antes disso eu tava treinando normal. Então Deus teve que usar uma pessoa para falar comigo, para que eu pudesse entender que aquilo ali não era da vontade dele, não era para mim estar ali, que ele tinha um propósito maior na minha vida. Então era muito difícil. Por quê? Porque nos dias da semana eu tava cantando na capoeira e no domingo eu tava cantando na casa de Deus. Durante a semana eu tava fazendo as coisas dentro da capoeira e no domingo eu tava ministrando para as pessoas que elas tinham bom, tudo aquilo que a gente já fala em uma ministração de um louvor. Então eu tinha que fazer a obra e no mesmo tempo eu tava dividida. Por quê? Porque eu tava fazendo coisa que tava desagradando a Deus através dessa luta. Amém? Então, infelizmente, gente, foi uma das coisas assim mais difíceis. Uma das coisas mais difíceis que eu tive que fazer, que eu tive que renunciar, é entregar esse sonho para Deus. Eu sempre tive esse sonho de me formar mestra, eu sempre tive esse sonho de fazer um grupo e poder ajudar crianças porque eu fiquei nessa caminhada toda com Deus, eu fiquei sabendo de pessoas que foram libertas porque se entregaram para a capoeira, porque tiveram coisas para fazer. Então, como elas tiveram a capoeira para fazer, elas se apaixonaram como eu pela capoeira e conseguiram, através dela, sair de roubos, sair de situações, sabe, difíceis. Então eu ficava olhando isso, ficava falando: não tem como isso não ser de Deus, sabe? Eu ficava me justificando ali todo o tempo. E ali eu cheguei a conhecer pessoas que tiveram vidas transformadas, não se converteram, mas mudaram atitudes por conta da capoeira. Então eu ficava: meu Deus do céu, aí é um modo que eu posso estar falando da palavra de Deus através da capoeira, porque tem grupos evangélicos, só que os grupos evangélicos não tem como não estar no meio desses outros grupos, gente, não tem. Porque essas pessoas sempre vão estar recebendo visitas nos grupos deles. Então vai ser uma mistura e a gente tem que estar vendo o que está acontecendo no mundo espiritual. Então é algo que Deus não está se agradando. Então, de qualquer forma, eu fui pesar e realmente eu vi que, realmente, depois de orar muito, gente, orar muito, pensar muito, que não é fácil, eu pedi a Deus muita força, para que Ele me desse muita força, que Ele me desse sabedoria, porque se realmente isso fosse da vontade dEle, que Ele me fizesse ter força para sair, e Ele me deu forças para sair. No primeiro momento que eu saí, eu não anunciei que eu ia sair, só que quando eu tava trabalhando nesse trabalho que eu estava trabalhando até ano passado, eu fiquei sem tempo. Então eu praticamente deixei de lado. Não precisei chegar nos professores e falar que estava fora. Por quê? Porque depois que eu comecei a namorar com aquela pessoa, eu não tava tendo tempo mais direito de ir pra capoeira. Eu tava indo? Tava. Só que eu não tava indo Então eu comecei a deixar de lado um pouco. Então, praticamente esse serviço que eu tava, eu já acabei ficando sem tempo mesmo e acabei já nem indo mais. Então, eu acabei renunciando esse sonho
por Deus, porque realmente Deus me mostrou que é algo que vale muito mais a pena agradar Ele do que agradar esse mundo. Esse mundo não tem nada para oferecer pra gente. Às vezes a gente quer tanto andar do jeito que as pessoas estão andando, por quê? Porque esse mundo tá mostrando que a gente tem que ser desse jeito, sendo que a palavra de Deus tá mostrando outra coisa, e a gente acaba se quebrando, a gente acaba se frustrando, porque a gente quer obedecer ao mundo e a gente não obedece a Deus. A gente acaba não obedecendo a palavra de Deus. Então foi o que eu fiz. Eu renunciei, eu entreguei a Deus esse sonho. Eu falei, Deus, é um sonho que eu tinha, mas se for para desagradar o Senhor, eu não quero mais. E até hoje, gente, eu ainda sou apaixonada por essa luta. Teve um dia que eu tava trabalhando ano passado e aí tava tendo uma roda de capoeira na rua. Então eu parei um pouquinho pra olhar assim, depois eu fui até embora. Por quê? Porque é algo que Deus não, sabe? Deus não vai fazer você largar assim, tipo, não vai ter mais vontade. Você vai olhar e vai ter nojo daquilo. Não são exatamente assim. Tem coisas, sim, mas tem coisas que às vezes é algo que a gente, por mais que a gente seja evangélico, a gente pensa que a gente tá bem fazendo. Então o impacto não vai ser muito grande, a gente não vai ter nojo daquilo, a gente vai continuar gostando. Só que por amor a Deus, a gente vai deixar. É isso que eu quero que vocês entendam. Deus, ele vai pedir coisas pra vocês, como ele pediu pra mim, como ele pede às vezes ainda muitas coisas que são muito difíceis, que são embaixo de muita oração, de muito propósito, para que eu venha conseguir deixar. Mas por amor a Deus vale a pena. Vale a pena. Se Deus pedir alguma coisa pra você, faça. Porque vale muito mais a pena você acumular os seus tesouros no céu do que você acumular os seus tesouros aqui na terra. Tá bom? Não faça que nem esse jovem aqui que eu li pra vocês, tá bom? Sigam ao contrário do que ele fez, façam o que tiver que fazer e estejam sempre do lado de Deus, porque Deus é que vai te abençoar, é Deus que vai te proteger de todo o mal que está acontecendo. Então, vale muito mais a pena dizer não para esse mundo e dizer sim para Deus, tá bom? Então, antes de terminar esse vídeo, eu vou mostrar rapidinho, senão o vídeo vai ficar muito grande, os cordões que eu tenho. Esse cordão eu ganhei quando foi a primeira graduação, que é uma graduação infantil, só que antes desse veio o verde. Então, como eu já estava avançada um pouco, meu mestre ele me deu a graduação, em vez de ele me dar verde, ele me deu essa, amarela e cinza, que é maior do que a verde, do que a primeira. Um ano depois, era para ele me dar o verde e amarelo, e aí ele adiantou de novo, porque eu era uma boa aluna. Ele me deu amarelo. Era pra me ter ganhado verde e amarelo e depois o amarelo. Aí ele foi e adiantou e me deu amarelo. Aí, depois do amarelo vem o azul, que é esse, que é instrutora. Não, que é instrutora não, que é estagiária. E aí ele me deu o azul e amarelo. E aí depois, um ano depois, acho que foi um ano depois. Eu não sei se passou um ano depois dessa, ou se ele me deu essa daqui, mas acho que ele me deu já essa direta. Essa que era instrutora. Aí ele me deu, aí eu encerrei nessa, e nessa graduação azul. E depois ele era pra mim ter virado de professora, se eu continuasse nessa luta, eu não continuei nessa vida. E aí eu decidi falar assim pra Deus, que se fosse da vontade dele que assim seja. E aí eu parei. E eu cheguei a fazer também um curso de como se faz berimbau. Quem não sabe, berimbau é aquele instrumento que a gente toca assim, que a gente usa nos instrumentos da capoeira. E aí eu fiz uma aula disso, um curso disso, e eu tenho um certificado, eu acabei até esquecendo de pegar o certificado para vocês verem, mas eu ganhei o certificado desse curso também que eu fiz. Eu também cheguei a fazer um curso de capoeira Angola antes desse que eu fiz hoje, desse que eu fiz, que eu acabei de falar pra vocês. E aí eu fiz mais um de capoeira Angola, que é outro estilo de capoeira, que a capoeira que eu fazia era a capoeira aquela jogada de pé, que tem mortal, tem um monte de coisa. E a capoeira que eu fiz era aquela capoeira jogada no chão, que ela é... Você tem que aguentar o peso do seu corpo. Você joga no chão, você não levanta praticamente. Então, esse curso que eu fiz, que é um outro estilo de capoeira, eu cheguei a fazer também com o meu patrão esse curso. E foi isso, gente. Essa foi a minha caminhada aí na capoeira. Mas que valeu muito a pena. Eu ainda gosto da capoeira, gosto. Mas eu amo mais ainda o meu Deus. Então, se for preciso abandonar isso por ele, eu faço, tá bom? E eu espero ter encorajado vocês aí através desse vídeo para que vocês venham também tá fazendo. Se Deus pede para vocês, gente, faça. Se é difícil, faça, peça para Deus. Ele vai ajudar você, ele vai dar força para vocês, tá bom? Que se vocês gostaram desse vídeo, que vocês venham dar aquele like, que vocês possam se inscrever aí no meu canal, comenta, compartilha, tá bom?
que vocês possam ficar com Deus, que possamos aí estar juntos aí nesse caos que tá no mundo, mas que possamos ter certeza que Deus está conosco em todos os momentos, tá bom? Que vocês fiquem com Deus e logo depois desse vídeo já tem mais um vídeo pra vocês que eu estou fazendo, tá bom? Beijos, fiquem com Deus.